Alô, meus amigos, hoje é quinta-feira, 20 de junho de 2019, dia de Corpus Christi. Nós estamos iniciando mais uma vez uma programação especial sobre essa data dentro deste nosso programa noticioso, o RB Notícias. Comigo, Ney Gonçalves Dias, e o nosso convidado especial é o padre Cleodon Amaral de Lima, para falar do significado desta data. Padre, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, irmão. Para começar, padre, o significado de Corpus Christi. Bem, Corpus Christi são duas palavras do latim, traduzindo é o corpo de Cristo. É uma festa que nós fazemos para aquilo que nós católicos chamamos da Santa Eucaristia, Jesus Cristo sacramentado. Eu não sei se o Ney Gonçalves Dias concorda comigo, mas entre 10 católicos, 9 não tem exatamente o significado. Não tem. Não é? Não tem. O que você acha, Ney? Não tem, não. Por exemplo, o corpo de Deus, no meu entender, é a Eucaristia. Sim. Então, o que se celebra hoje é a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É o pão e o vinho que se transformam simbolicamente no sangue e no corpo de Jesus, que alimenta a alma do fiel. Para nós católicos, não se transforma simbolicamente. Para nós católicos, através de um milagre chamado transubstanciação, o pão se torna corpo, que o corpo de Cristo 100% divino, glorioso, né, ressuscitado, e o sangue de Jesus também é o sangue de Jesus vivo, real, divino, é 100% Deus que nós temos ali, não é simbólico. O senhor estudou teologia e a teologia diz que a liturgia é o serviço de Deus. Sim. Então, quando o senhor pratica a liturgia, o senhor está fazendo o serviço de Deus. Qual é a liturgia desta quinta-feira? Bem, a liturgia é uma missa celebrada, né? O padre celebra a missa, e aí, logo depois que ele celebra a missa, ele coloca no ostensório, que é um objeto dourado, alguns podem ser de prata ou até de madeira, coloca o corpo de Cristo ali e vai fazer uma procissão pela rua. Nessa procissão, aqui no Brasil hoje é o costume de se enfeitar a rua. Então, usando casca de ovo, pó de café, serragem, alguns artistas fazem desenhos ali no meio da rua, desenhos de cálice, de pombinha, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, e é por onde o padre vai passar com o ostensório por cima desse Qual é o tapete. significado disso? Tem um significado? A história aconteceu há muitos anos atrás. Uma freira chamada Juliana do Monte Cornelon, né, lá da Bélgica. Ela era priora de um convento de cuidar assim, de leprosos. Ela e a irmã dela, Inês. E ela era priora, ela era superiora. E ela começou a ter sonhos, onde nos sonhos Jesus dizia para ela que precisava existir um dia especial para se adorar o corpo de Cristo. E ela tinha sonhos assim sucessivos. Por um bom tempo ela guardou o segredo desses sonhos, até que no convento começou a ir um padre. Na verdade, ele é chamado de arcediago do Cabido, lá de Liège, da Bélgica, e ele começou a frequentar esse convento para fazer visita também para os leprosos. E ela sentiu no coração de contar para ele os sonhos, porque era muito intenso, era tipo, numa semana ela sonhava 4, 5 vezes com Jesus dizendo, precisa ter um dia, necessita-se ter um dia para adoração do corpo de Cristo. E ela então se abriu com esse padre que foi visitar. Esse padre se chamava, né, Tiago Pantaleão de Troyes. E ele ia sempre lá, e toda vez que Eu não sei se o senhor já falou, mas isso aconteceu quando, padre? Em 1235, por aí. Então, antes da Idade Média. Porque a Idade Média, o auge dela seria 1000, né? Mais ou menos. Então foi no meio da Idade Média, um pouquinho depois.
E aí ela contava para o Tiago, para o padre, o arcediago, que a gente chama, ela contava os sonhos dela. E toda vez que ele ia lá visitar, ela contava os sonhos dela. O que aconteceu com esse homem? Esse homem se torna Papa. É o nosso Urbano IV. Uau. Papa Urbano IV. Mas ele foi ordenado, né? Papa, tudo. E até então, nada de demais. Aconteceu que em Orvieto, na Itália, ele estava na catedral a convite de São Tomás de Aquino. E ele recebeu um padre chamado Pedro de Praga. Ele era da Boêmia, né, da Alemanha. E recebeu esse padre. Depois que recebeu o padre foi embora. No caminho para Bolsena, ele parou numa gruta para celebrar a missa, numa gruta chamada Gruta de Santa Cristina. Só que esse padre ele não acreditava na transubstanciação. Ou seja, na hora da missa, né, que o padre pega o pão e levanta e diz: isto é o meu corpo que será dado por vós, tomai e comei, tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Quando o padre fala isso, naquele momento o pão se torna carne, se torna corpo de Cristo, e o vinho se torna sangue de Cristo. Eu não tomo vinho nas missas. Muita gente fala: o senhor não fica bêbado de tanto que o senhor toma vinho? Não, eu não tomo vinho nas missas. Eu tomo sangue de Jesus Cristo. Para mim, é sangue de Jesus Cristo. Mas o Papa, então, na época reagia a isso. Então, não o Papa, esse padre que não acreditava. Quando era padre. E aí esse padre, quando ele estava indo, ele celebrou missa. Como ele não acreditava, o que aconteceu na hora da missa? Ele pegou o pão e levantou o pão, né? E na hora que ele levantou o pão, começou a pingar sangue. Da carne ali, da carne consagrada, começou a pingar sangue, escorrendo pela mão dele e caindo no corporal. Ele ficou muito assustado. E naquela época não é como hoje. Hoje, para se falar com o Papa, é uma coisa que quase que impossível. Você pegar um telefone e ligar. Só eu acho que o núncio apostólico lá de Brasília consegue isso. Mas naquela época era tudo muito mais fácil. O padre que tinha acabado de falar com o Papa Urbano e com Tomás de Aquino, ele liga e diz: olha, aconteceu esse milagre aqui. Aí o Papa Urbano virou e falou assim: então me traga que eu quero ver, do jeito que está aí você me traz. Ele organizou uma procissão. E de Bolsena para Orvieto, não é muito longe, eles foram andando, levando. Né? Antigamente usava-se umbrella. Umbrella é como se fosse um guarda-chuva feito de pano dourado que colocava-se em cima do padre que estava com o ostensório. E o povo todo cantando atrás, veio uma multidão. Quando chegou na entrada, né, de Orvieto, o Papa foi com Tomás de Aquino ali para receber. Quando ele chegou e viu ali no meio da procissão, ele viu o corporal cheio de sangue, né? O Papa Urbano vira e exclama: Corpus Christi. E a partir daquele momento, ele praticamente pede que em Orvieto se celebre todo ano aquela data. Isso vem da Idade Média. É 1264. Eu me confundi com Renascença, Idade Média. Isso, enfim. 1264. Na época, o padre tinha o Papa. No caso, o Papa, ele tinha um significado político grande, né? Também, nas ações. sim. Tal. Agora, então, o corpo de Cristo nasceu ali, desse evento. Aí primeiro começou em Liège, depois em toda a Bélgica, aí foi para a Alemanha, os alemães aderiram à ideia de se fazer a procissão todo ano. O Papa Clemente fez uma bula chamada Transitorus. Nessa bula Transitorus, ele decreta que todo ano deva ser feita essa procissão, no mundo inteiro. Né? E ele decreta isso. Aí começou Itália, começou Espanha, começou Portugal. Em Portugal, teve-se a ideia de se enfeitar a rua. Então, essa ideia de se enfeitar a rua é de Portugal. E de Portugal veio para o Brasil. E nós herdamos isso. Herdamos. Começou culturas, em Ouro Preto, depois foi. Outras culturas, né, não adotam isso, né? Estão longe desse tipo de manifestação. Por exemplo, os católicos da Alemanha, por exemplo.
católicos Não, eles fazem a procissão. também essa procissão. A procissão, sim. Mas de onde surgiu essa manifestação artística nas procissões? Portugal. Em Portugal. Aqui em São Paulo, hoje, os telespectadores vão assistir mais tarde, e nós estamos agora no começo da noite, mais tarde, os jornais das emissoras de televisão que entram mais tarde vão mostrar hoje, no mínimo, 2 cidades próximas à capital de São Paulo que fazem esse desenho na rua. Isso já é tradição, é pauta obrigatória das emissoras de televisão ir lá e filmar o calçado, que é tão bonito. Por exemplo, eu não me recordo o nome da cidade, mas sei que é a cidade das Brusas. A cidade que é reconhecida em São Paulo como a cidade das brusas, do crochê, etc. É tão perfeito, irmão, que a gente só admite uma coisa. Isso aqui foi levado dias para fazer. Isso não foi feito ontem, porque os desenhos na rua são perfeitos. Eu já andei fuçando esse negócio e me disseram o seguinte: isso aí é feito com serragem de madeira e com casca de arroz. Então ele faz um cálice, serragem, aí ele pinta a serragem ou pinta a casca do arroz. E as pessoas passam por cima daquilo, é uma pena, né? Porque acaba destruindo. Existem verdadeiras obras de arte. Exatamente. Tem coisas muito bonitas. Que deve ter sido feito antecipadamente. E é por isso também um dos motivos vamos dizer assim, de ser feriado, porque quando você enfeita a rua, e geralmente são as ruas principais da cidade... Não pode ter trânsito. Aí não pode passar ônibus, nem caminhão. Aí o feriado vem em função disso, meio padre. em função. Nós vamos falar, daqui a pouquinho, nós estamos encerrando esse primeiro segmento desse nosso programa, e vamos conversar o porquê do feriado e o porquê da quinta-feira, não é? Se dedicar, então, a esse acontecimento, a esse evento importante da Igreja Católica, que é o Corpus Christi. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para prosseguir com essa manifestação especial, o RB Notícias especial, hoje, tentando explicar, conversando a respeito deste feriado religioso que o brasileiro comemora, né, com tanta intensidade, o Corpus Christi. Nós voltamos já. Nós voltamos agora com o nosso RB Notícias especial, hoje conversando com o padre Cleodon Amaral de Lima sobre o Corpus Christi. Ney Gonçalves Dias. Obrigado, irmão. Reverendo, a gente já ficou sabendo aqui, o irmão e eu, a origem da celebração do corpo de Deus hoje. Agora, a gente sabemos também por que existe hoje a procissão. E no interior, irmã, é chamado a procissão do corpo presente, né? Do corpo de Jesus, que é uma procissão que eles apagam as luzes da cidade, o padre vai na frente, tem uma banda de música lá atrás, e as pessoas vão com a vela acesa, porque apagou para ficar mais bonito. E o sino tocando, onde tem sino ainda. É, muito bonito. Mas, padre, por que é quinta-feira? Nessa bula que o Papa Clemente escreveu, que ele já tinha pego... Quer dizer, o dia do mês não tem importância, tem importância o dia da semana, é isso? Isso. Que o Papa Urbano já tinha praticamente escrito algumas coisas, né? Mas ainda não tinha decretado. Quando o Papa Clemente decreta, ele pede que seja celebrado na 8ª de Pentecostes. O que significa 8ª de Pentecostes? Depois da 8ª de Pentecostes. Ou seja, 8 dias depois que a festa de Pentecostes é celebrada. Puxa vida, mas aí o senhor tem que explicar um pouco também, passar por cima do Pentecostes, padre. É exigir muito, senhor? Não, dentro da liturgia nós tivemos 3 domingos muito bons. Por exemplo, um domingo foi a ascensão de Jesus ao céu. Certo. Tá? No outro domingo foi Pentecostes, que é uma grande festa na igreja e para os judeus também. Agora, vou parar um instante aqui. O Pentecostes, ele também empresta seu nome para igrejas pentecostais e neopentecostais ligadas a Lutero, ligadas ao protestantismo. Na minha opinião, Pentecostes é o Divino Espírito Santo, é isso? Sim, é o dia que a igreja, vamos dizer assim, festeja o dia que o Espírito Santo desceu para a igreja, a efusão do Espírito, quando
Deus mandou o Espírito Santo para cuidar da igreja, para ser o paráclito, o consolador, vamos dizer assim, a força motriz da igreja. Sim, mas... E nesse momento ele derramou os dons do Espírito. Muito bem. E é o terceiro Deus. Só que tem um problema aqui. Não, como terceiro Deus? Não. Pai, não, Filho é a terceira Santo. pessoa Né, do mesmo Deus. Agora, na minha opinião, a primeira vez o Espírito Santo desceu para a igreja, a instituição. Sim. Mas eu acho que a primeira vez que Deus mandou foi para Jesus do batismo de João Batista. Sim, Não é? Mas são situações diferentes. Nós tivemos uma dispensação do Pai, que é da criação até a gravidez de Maria. Quando Maria se engravida pelo Espírito Santo, aí que está, né? Já tem a manifestação do Espírito antes do batismo de Jesus. Mas quando ela se engravida pelo Espírito Santo, começa ali a dispensação do Filho. Quando Jesus sobe aos céus, começa o que nós chamamos de dispensação do Espírito Santo. E é o Pentecostes. E começa em Pentecostes, com o derramamento do Espírito e os dons do Espírito Santo. Mas a gente precisa chegar logo no Corpus Christi, padre. Então, logo depois, o que seria oitava? 8 dias depois. 8 dias, não 8 luas, 8 dias. 8 dias depois, que é a oitava de Pentecostes, fatalmente a gente vai passar por um outro domingo, que foi esse agora, né, o domingo passado, que é o da Santíssima Trindade. Então, nós tivemos Ascensão, tivemos Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Agora, domingo passado, foi Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num só Deus, né? Numa só pessoa. E aí, quinta-feira, depois da Santíssima Trindade, então, é Corpus Christi. Isso em qualquer ano. A igreja sempre vai celebrar a Ascensão de Jesus, Pentecostes e Santíssima Trindade. Depois, quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade, fatalmente é Corpus Christi. Então, Pentecostes é o Divino Espírito Santo. Sim, Divino Espírito Santo. E foi ele que... É o derramamento do Divino Espírito Santo. É a manifestação dele na igreja, para a igreja se expandir até os confins do mundo. Porque tem muita gente que diz o seguinte, que pede para o Espírito Santo levá-lo até Jesus. A pessoa fala, Divino Espírito Santo, me leve até Jesus. Jesus, eu quero pedir para o Senhor para falar para o Pai isso e aquilo. O Espírito Santo, ele é um intercessor. Porque às vezes a gente ora, mas a gente não pede direito. Você já viu aquela pessoa que diz assim, Senhor, fura o pneu do carro da professora para ela não chegar a tempo para dar prova. Aquela mãe que reza para o filho, o casamento do filho acabar porque ela não gosta da nora. Então, tem muita gente que reza para Deus fazer maldade para os outros. Às vezes a gente não sabe orar. Então, o Espírito Santo vai lá e pede da forma certa. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. O mais importante, que é marcante na Igreja Católica, é essa festa, porque essa festa é como se fosse um grito aos 4 cantos da terra, que a Igreja Católica crê piamente que Jesus Cristo está vivo, ressuscitado e presente dentro dela na Eucaristia. Eucaristia, para quem não sabe, é uma palavra grega, né, que significa o quê? O pão e o vinho consagrados. A partir do momento que eles são consagrados, tornam-se corpo e sangue de Jesus Cristo. Isso é porque cremos na Bíblia. Porque a Bíblia, Jesus pega o pão e ele diz, isto é o meu corpo. Em hebraico não existe o verbo ser estar. E o verbo, vamos dizer assim, o verbo ser e estar em hebraico, quando usado, é como o verbo to be. Ou talvez como é no alemão, não sei. Mas eles não falam assim, por exemplo, isto é o meu corpo. Porque o verbo ser faz parte do nome de Deus em hebraico. E o nome de Deus não pode ser pronunciado. Então eles dizem, isto, meu corpo. Eu não posso dizer, eu sou padre em hebraico. Eu tenho que dizer, ani komer. Ani, eu. Komer, padre, sacerdote. Eu não uso sou, porque eu sou, o verbo ser, faz parte do nome de Deus. Aqui Jesus pega o pão e ele vai dizer, tuto, em grego, tá? Tuto estin, ou seja, isto é, to soma, de somatização, somático, corpo, né? Tuto estin soma mu.
de mim. Isso em hebraico, não em latim. Em grego. Em grego. Em grego. Padre, olha... O Novo Testamento foi escrito em grego. Perdão, pelo que o senhor, né, eu deduzi pelas suas palavras, por aquilo que o senhor nos ensinou aqui, que o Corpus Christi é um evento essencialmente católico. Não é um evento cristão, como Natal, como a Paixão, talvez. Não, Natal também não é cristão, porque tem muitos evangélicos que não celebram. Católico. Muitos evangélicos não celebram, não acreditam que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E os evangélicos não acreditam como é que eu posso dizer? Eles dizem que eles acreditam no que está escrito na Bíblia, mas nisso que Jesus falou, eles não acreditam. Se Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, eu vou duvidar? Se Jesus falar que isso daqui é ouro, mesmo eu vendo que é plástico, eu vou duvidar? Porque se ele é Deus, ele pode transformar o que ele quiser em ouro. Se ele está dizendo que o pão é o corpo dele, e Jesus não mente, porque a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, né? Se ele está dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, quem sou eu para duvidar? Quem sou eu para questionar? Quem sou eu para filosofar? Jesus falou, está falado. Eu não quero nem imaginar que isso daí é metonímia, que isso daí é figura de linguagem, não quero saber. Jesus falou, para mim está falado. É um dogma, padre, é isso? É um dogma da igreja. Essencialmente... Da Igreja Católica. Eu não diria porque os evangélicos, e eu já fui evangélico, fui 5 anos evangélico, e para os evangélicos... o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza, não é nem vinho, porque muitos não tomam vinho, tomam suco de uva. O vinho simboliza o sangue. Então, para eles é só símbolo. Para nós, não. Para nós, a Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus Cristo ressuscitado. É Deus vivo presente no meio de nós. Bem, falando em corpo, imagina-se que ele é um ser humano, né? O aspecto humano de Cristo. Sim, porque não é porque quando ele nasceu de Maria, a igreja diz que ele era 100% homem e 100% Deus. A teologia vai chamar isso de união hipostática. Ele não era metade homem e metade Deus. Não existe isso. Ele era 100% homem e 100% Deus. Agora, né, que a gente crê na Eucaristia, a gente não pode dizer que ele é só Deus. Por quê? Porque a característica humana está nele. Nós temos Jesus aí, a imagem de Jesus no crucifixo, temos a imagem de Jesus Cristo morto, temos Jesus Cristo no Santo Sudário, temos Jesus Cristo, até o menino Jesus, né? Que usamos muito no Natal. Então, a gente não vai dizer que ali, Eucaristia, é só a divindade dele. Não. Nós também afirmamos que na Eucaristia existe o 100% humano dele, sim, ali, mas glorificado. O senhor é padre diocesano. Diocesano, de Bragança Paulista. Correto? Porque o negócio é o seguinte. Existem algumas ordens religiosas, os laçalistas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que são irmãos. A função do laçalista, primeiro que ele não é padre, ele é irmão. Mas a função dele foi João Batista de La Salle, que fundou o pessoal. E João Batista é o patrono universal da educação. Ele fundou uma ordem. Essa ordem é dedicada exclusivamente à educação. Aí você tem o padre Champagnat. Esse já é padre. Padre Champagnat. Criou os colégios arquidiocesanos no mundo inteiro, dedicados à educação. Aqui em São Paulo é ali na Vila Mariana, um prédio grande, bonito. Pois bem, mas tem outras ordens que se dedicam à educação, mas também à liturgia da igreja. O jesuíta, por exemplo. O jesuíta, ele pode dirigir a PUC em São Paulo, por exemplo. A PUC é salesiano, né? O salesiano pode dirigir a PUC e, ao mesmo tempo, pode ter um padre que é o Frei Galvão, por exemplo. Agora, o padre diocesano, ele é vocacionado para o quê? Para a diocese. Paróquia. Paróquia. O padre que está aqui é a ponta final do catolicismo. É o pastor. É o pastor. Ele é o homem do contato direto com o povo da comunidade. Muito bem. Olha, nós temos 2 minutos para encerrar o programa. Eu vou pedir nesses 2 minutos ao padre
para ele se manifestar assim, de como o católico, eu agora não vou dizer mais o cristão, não é? Porque cada um tem sua crença e nós respeitamos, mas como o católico deve comemorar esse dia. Indo à igreja, vá à sua igreja hoje, né? Todas as igrejas do Brasil inteiro vão celebrar hoje o Corpus Christi. Algumas cidades fazem uma só coisa. Então, por exemplo, se na sua cidade tem, às vezes, 3, 4 paróquias, às vezes é feita uma celebração só que, de repente, é no campo de futebol da cidade, é no ginásio de esportes da cidade. Tudo vai depender de como foi organizado na sua cidade. Mas toda a Igreja Católica hoje, quinta-feira de Corpus Christi, vai fazer essa adoração maravilhosa, magnânima. Aí que entra o padre diocesano. Celebramos a missa, fazemos a procissão, temos ali a adoração, né? E depois da adoração, terminamos com a bênção do Santíssimo. Essa conversa com os seus fiéis é bastante importante, padre. Muito obrigado, Ney. Obrigado pela sua participação. Obrigado, aí, sempre. E muito obrigado, padre. Eu que agradeço mais uma vez estar com você, com essa maravilhosa presença do Ney também. Mas é sempre bom estar com vocês. Muito obrigado. E a você também que esteve conosco até agora, obrigado pela sua atenção. E nós voltaremos amanhã, exatamente às 7 da noite, com mais uma edição do RB Notícias. Obrigado. Até lá.